Olá pessoal, eu sou a doutora Luciana Espina, sou endocrinologista e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito sério: gordura no fígado. Eu resolvi conversar com vocês hoje sobre essa gordura do fígado, que a gente também chama de esteatose, sobre a gordura visceral, por conta do impacto que ela tem na nossa saúde. Tem total relação com a síndrome metabólica e com resistência à insulina, que inclusive eu acabei de fazer um vídeo sobre isso, não perca, vou deixar aqui para vocês o link para vocês assistirem, porque tem relação com todas essas doenças, que no final das contas aumentam o nosso risco cardiovascular e aumenta o nosso risco de diabetes, tá? O que é essa gordura visceral? Essa gordura visceral nada mais é do que um depósito de gordura que a gente tem dentro da barriga, intra-abdominal. É diferente da gordura que a gente chama subcutânea, né? A gente tem gordura subcutânea quando a gente está acima do peso, mas a gente também tem gordura dentro das vísceras, dentro da nossa barriga. Por exemplo, a gordura do fígado e a gordura que às vezes tem no próprio, em volta dos outros órgãos que a gente tem na barriga, tá? Isso é diagnosticado com um aumento da nossa cintura abdominal. Por isso que é importante, às vezes, no consultório a gente está avaliando a circunferência dessa cintura. A gente considera normal nas mulheres, né, até 88 centímetros e nos homens até 102 centímetros. Então, quando a gente tem aumento dessa cintura abdominal, a gente pode inferir que esse paciente tem aumento da gordura visceral. Aqui no meu consultório, eu uso uma avaliação de balança de bioimpedância. A balança de bioimpedância, ela consegue fazer uma avaliação da tua composição corporal, fazendo uma estimativa da quantidade que a gente tem no nosso corpo de água, de músculo e de gordura, né? E a minha balança, ela também coloca uma estimativa dessa gordura visceral. Então eu costumo usar muito isso no meu consultório e mostro para meus pacientes que às vezes eles estão com risco de saúde por conta do aumento dessa adiposidade visceral, que não é nada boa para a nossa saúde. Por quê que a gente diz isso? Porque ela está associada ao aumento de risco de várias doenças, né? Como, por exemplo, o diabetes, a dislipidemia, que é às vezes a alteração das gorduras no sangue, aumento às vezes de colesterol, do LDL colesterol, às vezes aumento de triglicerídeos, às vezes as duas coisas juntas. Também está associado com resistência à insulina, pré-diabetes e doenças que a gente chama cardiovasculares, que são riscos de infarto, por exemplo, e AVC, que é o acidente vascular cerebral, né? Então, é muito importante que a gente esteja atento para que a gente esteja evitando, né, de uma forma geral, ter essa gordura que, quando ela está depositada no fígado de forma excessiva, que é o que a gente chama de esteatose, ela pode também trazer prejuízo para o funcionamento desse fígado, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Mas antes de falar sobre a esteatose, vamos entender por que esse aumento da gordura visceral ele acontece. Ele basicamente, gente, acontece por conta da obesidade, né? Do excesso de peso, que acontece nas pessoas que têm uma má alimentação e que têm um sedentarismo. Claro que muitas vezes a gente tem que ter uma predisposição para isso, por isso que é comum ter história familiar, né? Desses casos na família, mas normalmente nas pessoas que estão acima do peso, que têm uma alimentação rica em carboidratos, em gorduras ruins, as gorduras chamadas gorduras trans, as gorduras também chamadas gorduras saturadas em excesso. Essas pessoas, né, que têm então esse aumento da adiposidade e na maioria das vezes são sedentárias, né, elas então têm um risco de desenvolver esse aumento dessa gordura intra-abdominal. E o perigo é que é assintomático, né? Então a gente não sabe, a gente só descobre se a gente faz exame e verifica, né? Normalmente acontece quando a gente tem mais de 40, 50 anos, e é por isso então que a gente faz exames para isso, né? O exame pode ser essa avaliação clínica que eu falei de consultório, né? Que é a medida da circunferência, a avaliação da composição corporal, às vezes a realização da bioimpedância, mas também a gente tem alguns exames de imagem que ajudam a gente a avaliar, principalmente se a gente tem essa gordura no fígado, que é o ultrassom. Então, a ultrassonografia abdominal
quando a gente pede para fazer essa avaliação, né, da gordura no fígado, ela pode ser um bom indício de que a gente tem aumento dessa gordura visceral ou até mesmo dá pra gente um diagnóstico de esteatose. Vamos então falar sobre a esteatose, né? A esteatose, ela é muito comum, infelizmente. Ela pode acontecer, ela acontece em cerca de 30% da população brasileira. Mais de 55% dos diabéticos tipo 2 têm esteatose e mais de 90% dos grandes obesos também têm esteatose. E o grande perigo dessa esteatose é que ela pode evoluir para uma inflamação no fígado. A gente chama essa inflamação de esteatohepatite. E normalmente essa inflamação que a gente percebe através de um exame de sangue chamado transaminases, que são enzimas, são exames que a gente verifica que medem a função hepática, né, a função desse fígado, e às vezes a gente tem então indícios de que esse fígado está inflamado, né? Essa inflamação ela pode evoluir com o tempo para uma fibrose, a fibrose pode evoluir para uma cirrose e a cirrose pode inclusive estar associada a desenvolvimento de câncer no fígado. Então, claro que é importante a gente falar sobre isso, claro que é importante a gente evitar essa evolução tão drástica, né? Então, não é que você que tem esteatose vai ter cirrose ou vai ter câncer de fígado, não é isso, não tô falando isso, tô falando que aumenta o risco do desenvolvimento quando essa doença evolui, quando ela progride. E aí, por isso que eu quero falar com vocês sobre esse assunto, porque tem como a gente evitar. Tem como a gente evitar essa progressão. Mas, para evitar, eu preciso fazer diagnóstico, né? Então, o diagnóstico, ele é feito através de um exame de imagem. A ultrassonografia me mostra se eu tenho essa gordura no fígado. Ela pode estar leve, moderada ou acentuada. É super importante que eu faça a avaliação dessas transaminases medida no sangue, e a gente tem TGO, TGP, e a gente vê que às vezes o índice de TGO está maior do que a TGP, então isso também é um indício de disfunção já do teu fígado. Casos mais graves, obviamente, tem que ser encaminhados por um hepatologista, né? Não é o meu caso, eu não sou médica especializada em fígado, então eu consigo fazer essa triagem para ver qual é o paciente que eu vou indicar para uma avaliação com o hepatologista. Existem exames mais sofisticados, além da ultrassonografia, que é a elastografia, que pode ser feita por ultrassom ou por ressonância, que é um exame que me ajuda a avaliar se esse paciente já tem fibrose, né? Então, se você tem já fibrose e essa fibrose é leve, mas você não tem disfunção do fígado, não tem ainda que fazer acompanhamento com o hepatologista, não tem mais nada que a gente tenha que fazer a não ser prevenir a evolução, que eu já vou explicar como que a gente faz isso. Se já tem sinal de fibrose e essa fibrose ela já é moderada ou acentuada, ou se ela está evoluindo, aí vale a pena a avaliação do hepatologista, porque em alguns casos a gente precisa fazer biópsia, né, para poder verificar aí o grau, se já tem cirrose, se não tem, enfim. Aí tá fora um pouco da minha área, tá? Mas normalmente a gente faz esse exame de ultrassom, em alguns casos faz essa elastografia e aí a gente começa a tratar, né? E como que a gente pode tratar isso? Bom, esqueci de falar que é importante também nessa avaliação a gente sempre pesquisar outras doenças associadas. Então existem outras doenças, inclusive outras doenças de fígado, que podem também estar contribuindo para essas alterações, tá, gente? Então a avaliação ela é muito mais completa do que isso aí que eu falei de só medir, fazer ultrassom e medir transaminases. Bom, de uma forma geral, né, para vocês também entenderem, eu vou falar agora sobre tratamento. Tratamento, basicamente, perder peso. Se você consegue perder mais do que 10% do teu peso corporal atual, você tem grande chance até de reverter essa esteatose. E a gente diz que às vezes essa perda de peso, para ela ser efetiva, né, para melhorar essa parte metabólica, tem que ser de no mínimo 5%, tá? Então, se você está muito acima do peso, são perdas de peso, né? São emagrecimentos mais acentuados que a gente precisa ter para que haja uma melhoria, né? E o teu próprio corpo limpe essa gordura do fígado. Então, quando a gente fala, né, de perder peso, a gente também não pode deixar de falar de atividade física. Eu sempre falo isso em todos os meus vídeos, né? Então, até porque a atividade física, ela não só ajuda o teu metabolismo, ela ajuda também a diminuir essas gorduras ruins que tem no sangue e elas também ajudam a diminuir a gordura do fígado, né? Então, além de melhorar a tua alimentação, perder peso e fazer atividade física, né, é fundamental
que você esteja atento quais são os alimentos que são prejudiciais para essa gordura do fígado. Álcool. Álcool é o primeiro vilão para você que já tem um fígado sobrecarregado por gordura, né? Então a gente sabe que o álcool não faz nada bem para a saúde, e principalmente quando ele é ingerido em grande quantidade. Além dele atrapalhar a função do teu fígado, ele pode piorar essa inflamação, né? E também a gente tem que lembrar que álcool tem caloria, né? Como a maioria dessas pessoas que têm gordura visceral ou que têm esteatose estão associados com sobrepeso, você também precisa diminuir a ingestão de álcool para que você também consiga diminuir a ingestão de caloria, que vai te ajudar a perder peso. Então, é muito importante a gente diminuir o excesso de calorias, né? A gente tem que ter realmente uma alimentação bastante equilibrada, saudável, balanceada, que deve ser prescrito para você por um nutricionista ou um médico, um endocrinologista, um nutrólogo, para poder te orientar, né? E te ajustar essa quantidade de caloria para suas necessidades. Também existe uma necessidade de diminuir a ingestão de carboidratos, como eu já falei, inclusive falei em outros vídeos, né? Carboidratos como arroz branco, a farinha branca, excesso de pão, de massa, de batata, isso tudo tem que ser visto, né? Assim como a diminuição de gorduras, principalmente as gorduras das carnes, dos cortes de carne vermelha, chamado carne gorda, e dos embutidos, tá? Também temos que diminuir a ingestão de gordura trans, as gorduras que vêm, por exemplo, dos óleos vegetais, do excesso de comida industrializada, essas comidas de pacotinho. Então, evita fritura a qualquer custo. Se você melhora a tua alimentação, evitando fritura, comida industrializada, gordura trans e excesso de calorias, e você prioriza a tua alimentação com verduras, com legumes, com frutas, com proteínas, cortes de carne que a gente chama carne magra, eu acho que você vai ter já uma boa melhora na tua alimentação, que vai ser favorável para ajudar a limpar essa gordura do teu fígado, né? Além, eu já falei, mas vou reforçar a importância de você perder peso e fazer atividade física regular. Associado a isso, que a gente chama de mudança de estilo de vida, né? Claro que depois também de ser abordado outras causas para essa alteração do fígado e tratado outras doenças que podem estar associadas, a gente vai avaliar medicação. Então, em alguns casos, é necessário a gente usar remédio para ajudar tanto na perda de peso, né, na diminuição dessa gordura visceral de uma forma geral, mas medicações que vão ajudar a melhorar o funcionamento do seu fígado. Na parte de alimentação ainda, aqui no consultório eu prescrevo muito o método Pro-Nocal, e o método Pro-Nocal é excelente para diminuir essa gordura visceral e é excelente para diminuir esteatose hepática. Inclusive, a gente tem um estudo publicado que eu participei, e vou deixar aqui para vocês na descrição, né, a bibliografia, se vocês tiverem interesse em ver esse estudo, que mostra que os pacientes submetidos ao método Pro-Nocal, que é uma dieta cetogênica de muito baixa caloria, esses pacientes reverteram a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. No mínimo melhoraram muito, né? Quando não reverte totalmente, melhora muito. Então é um método de emagrecimento, né? E essa melhoria, ela se dá por conta do emagrecimento, que é o que eu falei, a gente precisa perder mais do que 10% do nosso peso corporal para ter uma melhoria importante dessa gordura visceral. Então o método Pro-Nocal é uma estratégia de perda de peso favorável, né? Por conta do seu efeito metabólico favorável na redução dessa gordura, tá? Mas você às vezes também pode vir a precisar de alguma medicação, né? Então, além, por exemplo, da vitamina E, dos hepatoprotetores, que alguns médicos prescrevem, eu tenho pouquíssima experiência com isso, porque não tem muita evidência científica de eficácia, tá? Na melhoria da esteatose, mas pode ser utilizado. Não que isso vai te fazer algum mal, claro, dependendo também da dose que se usa, mas não que te vai fazer um mal, mas também não está muito garantido que vai funcionar 100%, tá? No caso da vitamina E e dos hepatoprotetores. Então, o que a gente tem hoje de evidência científica de benefício na esteatose hepática em relação a medicamento são as pioglitazonas e os análogos do GLP-1. Que são medicamentos que eu já falei muito deles aqui para vocês no meu canal, principalmente
os remédios que estão associados, né, que são utilizados como coadjuvantes no tratamento da perda de peso, né, que são, por exemplo, a liraglutida, que é o Saxenda, a semaglutida, que é o Ozempic. Esses análogos de GLP-1 hoje em dia são os medicamentos que estão tendo maior resultado, né, nessa diminuição da esteatose hepática. A pioglitazona também tem um efeito favorável e está em estudo atualmente os inibidores da SGLT2, esse nome assim complicado, a gente também conhece como as glifosinas, que são medicamentos utilizados para o tratamento do diabetes, tá, gente? Então, tem alguns estudos mostrando que existe algum benefício. Na verdade, nos pacientes diabéticos ou pré-diabéticos ou que têm resistência à insulina, tem vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre isso, não deixam de assistir, né? A gente utiliza, às vezes, medicações como a metformina, né? E também como esses inibidores da SGLT2 e também as estatinas, que são usadas para quem tem colesterol alto no sangue. Então, essas medicações também têm se mostrado, né, favoráveis, também tem estudos mostrando benefício na redução da esteatose, mas devem ser utilizados para pacientes que têm indicação, né? Então, ou que tem dislipidemia, quem tem colesterol alto, as estatinas no caso, e também os pacientes que têm diabetes ou pré-diabetes também devem utilizar medicações como essas, né? A metformina e as glifosinas. Bom, em pacientes que não têm diabetes, não tem essas condições, então a gente tem utilizado mais mesmo hoje em dia, o medicamento que a gente mais tem utilizado são os análogos do GLP-1, principalmente quando você tem sobrepeso ou obesidade, que aí a gente tem a associação de benefícios de efeito, né? Tanto na perda do peso quanto na redução dessa gordura visceral, tá, gente? Querendo lembrar aqui para vocês, pelo amor de Deus, nada de usar medicamento sem acompanhamento médico, sem avaliação de indicação, contraindicação, risco, interação medicamentosa. Eu tenho visto cada vez mais, né, no meu dia a dia, pessoas utilizando remédio sem ter indicação do seu médico. Então, não façam isso, isso é um risco para a saúde de vocês. Esse vídeo aqui é um vídeo informativo, eu tô falando aqui com vocês de forma, né, genérica, citando algumas medicações, mas não é para vocês saírem aí utilizando, né, sem fazer uma avaliação criteriosa. Então, procure seu médico, procure seu endocrinologista, eu estou aqui à disposição também, estou fazendo atendimento online para você que mora fora do Rio de Janeiro, pode me procurar aqui na descrição do vídeo, no meu canal tem todos os contatos. Gostaria até de convidar vocês para me seguir também nas minhas redes sociais, no meu Instagram. Eu tenho colocado bastante postagem, bastante dica de saúde, inclusive no meu site. Não deixam de acessar, de procurar aqui na descrição do vídeo, né, essas informações. E aí vocês podem me procurar se vocês estiverem precisando de ajuda, tá? Acho muito importante que vocês tenham realmente um médico acompanhando vocês, ainda mais se você tem esse diagnóstico de esteatose hepática, se você tem principalmente essa inflamação do fígado, que é quando a gente já tem essas transaminases elevadas, né, essas dosagens que a gente faz no sangue. E se você não tem nada disso ou nunca foi avaliado, mas sabe que tem o aumento dessa circunferência abdominal, dessa gordura visceral, essa é a hora de você cuidar. Perca peso, porque perdendo peso a gente consegue prevenir todas essas complicações. Tá bom, gente? Até a próxima! Ai, mas gelei. Travei. Os inibidores da SGLT2. Por que a gente tem que decorar esses nomes horrorosos? Tem várias... Errei.